Peço ao Sr. Manuel Clemente, Dom Nuno Brás, Dr. Paulo, Doutora Cristina, Padre Rui, por favor de... Sr. Dom Manuel, Sr. Dom Nuno Brás, Professor Paulo, Professor Dr. Paulo, Professora Doutora Cristina, ilustríssimos convidados, a começar pelos representantes das autarquias, tanto a nível da nossa Câmara Municipal como da Junta de Freguesia, reverendíssimos colegas no sacerdócio, padres, representantes da instituição universitária que acalentou um pouco esta obra tão bela, também da Casa Editora, caríssimas senhoras e caríssimos senhores. Antes de mais, boas-vindas e deixei-me expressar toda a minha gratidão e toda a minha alegria, não apenas em nome pessoal, mas em nome desta comunidade da Póvoa de Santo Adrião, que foi com muita honra, antes de mais, e com muito júbilo, que acalentou a ideia de aqui ser lançado um livro dedicado ao seu padroeiro, à sua esposa e depois também a São Mansos. E o motivo é duplo. Antes de mais porque realiza, no concreto, aquele diálogo que nós aqui também tanto prezamos, que é o diálogo com a cultura, da fé com a cultura. São pontos que se lançam e são, sobretudo, manifestações bem visíveis de que, como nesta diversidade que exprime a diversidade da própria vida, é possível acalentar uma harmonia tão bela e tão maravilhosa. Em segundo lugar, foi exatamente por poder ter nesta igreja, antes de mais o Sr. Patriarca, o Sr. Dom Nuno, e depois o autor das obras, que são fruto de muita investigação, e é com um misto de, portanto, alegria e de acolhimento que nós então iremos escutar e iremos acolher a obra por vós realizada. Um bem-aja, obrigado por se terem lembrado da Póvoa de Santo Adrião, e seremos agora completamente disponíveis para escutar as palavras e depois para nos aproximarmos então desta obra de arte que é uma obra sobre o Santo Adrião. Doutora Cristina, quer-nos presentear com as suas palavras? Eu manifesto em primeiro lugar a minha alegria por estar mais uma vez e ter o Sr. Dom Manuel Clemente, que nos deu a honra de apresentar a coleção no Porto, e com o Sr. Dom Nuno Brás, que nos deu a honra de participar na apresentação da coleção em Lisboa. Este volume sobre Santo Adrião insere-se, de facto, numa coleção e cabe-me a grata função de dizer algumas palavras de agradecimento a quem tem proporcionado esta coleção. E o Centro de Estudos Clássicos tem colaborado com o seu saber e com um conjunto de investigadores que têm feito as biografias dos santos desta coleção Santos e Milagres. Estão aqui alguns presentes, o que me agrada bastante. Mas a coleção não era possível se não tivesse havido apoio financeiro, como é óbvio. Eu gostava de agradecer particularmente ao engenheiro Armando Faria e à doutora Maria Emília, sua esposa, que têm patrocinado esta coleção de forma mais generosa, que nós não podemos de forma alguma esquecer. E gostava também, uma vez mais, de lembrar os nossos amigos, Dr. António Marques e Doutora Rosalina Marques, que têm sido assim uma alma desta coleção e de muitas outras iniciativas do Centro de Estudos Clássicos. E, portanto, pelo menos estes 4 nomes eu gostaria de lembrar e dizer que é um prazer imenso aquele que hoje nos reúne aqui, termos podido, além do mais antecipado, porque a biografia de Santo Adrião não estava prevista para este ano, estava prevista para o ano de 2015 e foi antecipado para este ano precisamente para nos podermos associar a esta festa e podermos
mostrar também a admiração que temos pelo trabalho que se faz nesta paróquia. Nós, o ano passado, tivemos a oportunidade de ver uma paróquia onde todas as pessoas parecem da mesma família. E isso, desde os mais pequeninos até aos mais idosos. E isso, para nós, além do mais, deu-nos também um sentimento de alegria e de confiança e de esperança também. E, portanto, é este agradecimento enorme que envolve toda a paróquia da Póvoa de Santo Adrião que eu queria também aqui expressar. E obrigado. Dr. Paulo Alberto, também gostaríamos de ouvir as suas palavras. Vou ser também breve, porque cabe ao Dom Manuel Clemente apresentar o livro e, portanto, aguardamos todas as suas palavras. Também regozijar-me por a circunstância feliz que o Dom Manuel Clemente, quando era Bispo do Porto, apresentou a coleção. E o Dom Manuel Braz apresentou em Lisboa. E, portanto, são duas pessoas ligadas muito a esta coleção nesse sentido, e é uma alegria que as circunstâncias tenham feito que nos reuníssemos de novo, todos aqui, quase são as mesmas mesas, praticamente, de que quando apresentámos o início da coleção, primeiro no Porto, que foi a primeira cidade, e depois em Lisboa, que foi a segunda cidade onde apresentámos. E também expressar a minha alegria por ver esta paróquia que tem tanto interesse em cultura e em literatura e outros temas que dizem muito a todos nós. Há uma coisa que me agrada sempre muito, é ver as coisas concretizadas. E eu lembro-me quando, no Centro de Estudos Clássicos, a diretora do Centro de Estudos Clássicos, a pessoa Cristina Pimentel, recebeu um e-mail de uma pessoa que agora conhecemos muito bem, mas na altura não sabíamos quem era. Exatamente a dizer, olha, eu sou da paróquia da Póvoa de Santo Adrião e gostava de saber se vocês vão fazer um livro sobre o nosso santo. E gostaríamos muito de saber notícias sobre esse assunto. E respondemos, passado uns dias, a dizer que realmente tínhamos pensado nisso, seria com este formato que estão a ver. E lembro isso há coisa de um ano e pouco, e agora vejo a obra feita. E eu acho que é ótimo a gente ver a realização daquilo que projetámos inicialmente e que desejámos fazer. Quanto ao livro, não o vou apresentar, não me cabe a mim fazê-lo. Apenas dizer-vos outras coisas sobre a coleção, para também enquadrar um pouco. A coleção é uma coleção de um centro de investigação, não é? O Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa. E, portanto, reflete um pouco do nosso saber, de uma maneira geral mais ligado aos meios científicos e académicos, mas também o nosso contributo para a sociedade, da qual não nos podemos desligar. Naturalmente que o Centro de Estudos Clássicos tem uma grande reputação, mesmo a nível internacional, no sentido das suas publicações, mas contribuir um pouco para a sociedade que nos rodeia, eu penso que também faz parte da nossa missão e fazê-lo com muito gosto. A ideia básica, verão, é proporcionar às pessoas que naturalmente não leem latim, porque o latim já dificilmente as pessoas que não tenham estudos académicos o podem fazer, as pessoas possam ler os textos mais antigos sobre muitos dos santos e mártires do nosso território. Esta coleção, graças à generosidade das pessoas já mencionadas, foca sobretudo Lisboa, porque é a nossa universidade, a Universidade de Lisboa, e o sul de Portugal um pouco. E tenta cobrir alguns dos santos e mártires que tiveram culto num período muito recuado da nossa história, quando não éramos Portugal. Portanto, a nossa coleção acaba quando começa Portugal. Quando não éramos Portugal, mas naturalmente nestes territórios onde nós estamos hoje, haveria comunidades que cultuavam muitos destes santos. A ideia também ultrapassa um pouco esta ideia de proporcionar estes textos, porque nós temos consciência no dia-a-dia que muitos deles se tornaram coisas que já não são santos. Quero dizer, quando os lisboetas passam pelo elevador de Santa Justa, ou pela estação de Santa Apolónia, ou dizem que vão sei lá, a Santos o Velho, etc., as pessoas não estão propriamente com consciência plena de o nome que estão a pronunciar, o que é que aquilo representa. E, por isso, uma ideia também da coleção é, no fundo, chamar a atenção e, digamos, dizer às pessoas que esses nomes que fazem parte do nosso cotidiano urbano, que são parte da paisagem de Lisboa,
têm uma história, não é? E têm uma tradição, e são algo que é aquilo que tentamos reproduzir aqui. Santa Justa não é um elevador, é uma mártir, com a sua irmã e tudo mais, e por aí fora. E, portanto, cada um de nós, na sua experiência pessoal, pode imediatamente fazer aqui uma lista, que já fizemos muitas vezes falamos sobre este assunto, a lista imensa de coisas em Lisboa que as pessoas não se apercebem sequer onde é que está a origem daquela designação. São os textos mais antigos. Escolhemos sempre os textos mais antigos latinos, naturalmente, que se escrevia-se em latim nessa altura, traduzindo-os para português. Para um português acessível, pensamos, e com um formato que seja facilmente legível por todas as pessoas. Todas as pessoas da paróquia da Póvoa de Santo Adrião, espero eu, possam ler com agrado, sem sofisticações eruditas, estes textos, que são textos muito antigos. Naturalmente, hoje nós olhamos para eles, às vezes com um sorriso, às vezes fazem-nos sorrir, outras vezes não. São textos extremamente dramáticos e difíceis e dolorosos de ler, mas faz parte também da história de nós, da história da nossa cultura. Os textos que aqui têm à frente de todos os volumes da coleção são, como eu disse, os textos mais antigos. São textos que foram escritos, alguns há mais de 15 séculos, outros há menos de 15 séculos, há mais de 10 séculos de certeza, e são aqueles textos que fundaram a ideia que nós temos sobre estas personagens do cristianismo, extraordinariamente importantes. Os volumes são acompanhados de pequenas introduções que ajudam um pouco, mas esta é a ideia que o Centro de Estudos Clássicos teve, que é pôr um pouco do nosso saber ao serviço de todos, permitindo-nos ler estes textos, que alguns deles têm imenso interesse mesmo de fruição literária. Não quero alongar muito, porque não podemos também demorar muito, e eu também, como todos nós, estou à espera de ouvir Dom Manuel Clemente, que seguramente tem uma autoridade e tem um talento que eu não consigo ter, e apenas agradecer mais uma vez à paróquia este dia tão bonito em que nós estamos a ver esta apresentação tão concorrida e tão bonita. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Caro professor Formosa Alberto, professora Cristina Pimentel, também professor Arnaldo Espírito Santo, os patrocinadores, claro, velhos amigos, o Sr. Padre Rui, o Sr. Dom Nuno, o Sr. Presidente da Junta e mais autarcas, o Sr. Vereador, e minhas senhoras, meus senhores. É com muito gosto que eu me associo mais uma vez ao lançamento de um livro desta coleção intitulada Santos e Milagres na Idade Média em Portugal. E digo isto porque o tema é assim, e, enfim, velho cultor da história, tanto quanto eu posso ser há tantas décadas, é particularmente atraente para a minha pessoa, também pela identificação temática, com certeza. Sou um servidor da Igreja a que eles também pertenceram, mas porque, como cidadão deste país e até na atual conjuntura, eu acho esta contribuição muito, muito oportuna pelos motivos que depois exporei. Reedito aqui, em grande parte, aquilo que já tive a ocasião de dizer no Porto, quando lá foi apresentado o primeiro volume da coleção, e continuo muito convicto disso mesmo que lá disse, sobre a oportunidade desta iniciativa. Em boa hora, o Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa e da Faculdade, que eu próprio tive o gosto de frequentar já nos idos dos anos 60, princípios dos anos 70, levou por diante esta publicação com os seus patrocinadores, mais uma vez, porque é uma boa revelação de como um centro universitário, com a exigência que ele nunca deixa de ter, antes pelo contrário, pode prestar um serviço muito direto à cultura geral, e nesse sentido, e no melhor sentido popular, de um país como o nosso e no tempo em que vivemos.
Felicitação também à paróquia de Santo Adrião, da Póvoa de Santo Adrião, porque teve esta inteligência, que aliás não admira, sendo o pároco quem é, o meu caríssimo Padre Rui e os seus colaboradores, de puxarem para esta ocasião também da visita e da missão que está a realizar a apresentação desta obra. É uma felicíssima coincidência de propósitos e de motivos, esta que hoje nos traz aqui este belíssimo templo tão evocativo da história religiosa desta comunidade, pelo menos de há 500 anos a esta parte, até mais, e que eu, desde há muitos anos, fui vendo. Ainda há pouco, na reunião com os padres da Vigararia, e lembrando, enfim, a evolução demográfica e urbana de toda esta zona entre Loures e Odivelas, eu dizia que eu fui verificando muito proximamente, quando no princípio dos anos 60 e 61 vim estudar para Lisboa, a caminhoneta que me trazia de Torres Vedras à capital passava sempre por aqui, né? Era a estrada que havia, não havia A8, não havia outro acesso, e passava devagarinho. E por isso eu tinha ocasião de ver o crescimento destas terras, que estou-me a remontar a 60, 61, estão a ver, não é nada do que é hoje, não é? Ainda tinham muito daqueles velhos resquícios das cercanias saloias da grande cidade, mas a pouco e pouco começaram-se a desenvolver, pelo menos a crescer, com a afluência de populações, um pouco todo o país, e que mais tarde, nos anos 70, então, ainda cresceram muito mais. Mas esta igreja, que aqui estava, dava-me sempre nos olhos, pelo menos de fora da caminhoneta via-se o seu belíssimo portal, monumento nacional desde 1910, mas que já prometia o que cá dentro também se revela, e em boa hora, depois todo o templo foi classificado também. Estes magníficos azulejos enxaquetados, este belíssimo teto pintado, o restauro da Capela Mor a seguir ao terremoto, com aquele magnífico trompe-l'œil que dá uma profundidade que ela não tem, mas está muito bem conseguido, as pinturas do Pedro Alexandrino, enfim, toda esta junção de motivos que fazem deste local um local muito evocativo, de tradição no melhor sentido, enquanto transporte ideias, vivências, convivências, religiosidade no caso, e que fazem com que uma povoação não seja igual a outra povoação, mas seja uma terra distinta, e esta sob o patrocínio de Santo Adrião e já agora da esposa Santa Natália, mesmo que não seja nomeada. Por isso, e por tudo mais, parabéns à iniciativa, parabéns aos autores. O livro está feito com o rigor a que o professor Farmaz Alberto nos habitua já e a que o Instituto de Estudos Clássicos nos habitua sempre. Eu não me vou debruçar sobre o conjunto do que aqui está, vou-me debruçar apenas, desta vez, sobre o Santo Adrião. O São Manso, desculpa-me, mas eu um dia que vá ao Alentejo falarei de São Manso. Aqui vou falar de Santo Adrião, estou na póvoa dele e é mais circunstante, e aquilo que eu vou dizer do Santo Adrião também se pode alargar depois a todos os outros, aliás, mártires que são contemplados nesta magnífica coleção. Esta paixão, esta passio que desenvolve, enfim, o que restasse das atas ou das lembranças do seu martírio, e que, enfim, remontará à época visigótica, porventura ao século VII, que é o grande século visigótico aqui na nossa Península Ibérica, conta-nos, antes de mais, a sua história, como ela já se tinha tornado história e legenda, quer dizer, uma história que se lia para quem soubesse ler e que se ouvia para a grande maioria da população que não sabia ler. E que, concretamente, em contexto monástico e litúrgico, ia repetindo aquilo que se recordava do santo. E então se conta que ele é o mártir de Nicomédia, portanto estamos na parte oriental do Império Romano, estamos no princípio do século IV, estamos na última grande perseguição aos cristãos, mal protagonizada no caso, pelo Imperador Galério, e que foi efetivamente, além da última, terá sido efetivamente, além da última, a mais drástica das perseguições que os cristãos sofreram no Império Romano desde o final do século I até ao princípio do século IV, mesmo à beirinha da paz, primeiro do Edito de Tolerância, que aqui é citado, do Imperador Galério, e depois, em 313, da paz de Constantino, do chamado Edito de Milão.
E isto já dá que pensar, porque estávamos numa situação final do Império Antigo, nas suas duas partes, ocidentais e orientais, enquanto Império Pagão, que procurava, no culto dos deuses tradicionais ou importados a esse mesmo Império, no culto da própria cidade de Roma divinizada, dos imperadores falecidos e divinizados, procurava aí um motivo de reforço da sua coesão interna face a um problema que era cada vez mais grave e que já vinha do século II, sobretudo, mas que no século IV é gravíssimo, que é o das invasões bárbaras e da pressão bárbara, ainda antes das invasões, sobre as fronteiras do Império. Ou seja, nós estamos aqui, no tempo do mártir Adrião, nós estamos numa época de grande crise desse Império Romano. Eles entendiam, como já entendiam os seus antecessores, que era preciso reforçar a coesão do Império face às ameaças externas. Essa coesão interna devia ser feita à volta da religião tradicional de Roma, isto é que nós chamamos o paganismo, e por isso, quem não aderisse a esse culto imperial, que era reforçado nos momentos críticos, então era considerado um traidor de crime de lesa império, de lesa pátria, dir-se-ia depois, de lesa majestade imperial. Além do mais, com certeza que faria com que os deuses, assim supostos protetores de Roma, se zangassem ainda mais com o império e o abandonassem à mercê dos seus atacantes, e por isso a perseguição vinha sempre numa altura crítica em que era necessário reforçar a coesão interna do Império. Isto acontece já há muito tempo, quando chega a época de Adrião, ou Adriano é a mesma coisa. Basta dizer que uma das perseguições também mais duras para os cristãos aconteceu século e meio antes, na época daquele que talvez tenha sido o imperador mais sábio e mais filósofo de Roma, estamos a referir a Marco Aurélio, e pelas mesmas razões. Para os pagãos romanos, fetos ao culto imperial, era uma questão de vida ou de morte. Era preciso honrar-se os deuses do Império para que os deuses do Império não abandonassem Roma na altura em que ela era atacada. E por isso, a coesão interna era reforçada pelo culto imperial. Isto mais tarde, ainda no século XX, existiu na nossa Europa, desgraçadamente, só que à volta de ideologias totalitárias. Era preciso aderir-se àquela ideologia totalitária para reforçar a unidade interna, assim chamada, e a expansão desses mesmos que se sentiam ou atacados ou com vontade de atacar. Bem, é algo que nos deve advertir para tudo quanto sejam totalitarismos, sejam em chave pagã, ou se quiserem religiosa, nesse sentido pagão do termo, quer em chave ideológica, porque coisas destas estão sempre dispostas a reaparecer. Ora bem, eu estou-vos a dizer isto porque é neste contexto que avultam os mártires cristãos de Nicomédia, entre o qual se insere Adriano, ou Adrião. Porque, segundo conta a Pácio, a Paixão, o imperador Galério teria chegado, que aqui é sempre designado com outro nome, teria chegado a Nicomédia, teria imediatamente conclamado ao culto dos deuses do Império, toda a gente devia prestar esse culto, toda a gente começou a prestar esse culto, enfim, imolando animais, etc., como era costume, menos alguns, exatamente os que, por serem cristãos, tinham um Deus único, que não se confundia com nenhum daqueles deuses que eles consideravam ídolos, e por isso resistiam. Resistiam, saíram da cidade, foram-se esconder ou retirar numa gruta próxima, mas foram denunciados. Foram denunciados, até porque, segundo a determinação do imperador, era preciso denunciar quem não prestasse o culto imperial, e se não denunciasse, quem não denunciava também era castigado. Além de, se denunciasse, ser recompensado. Bem, e alguém vai dizer que lá numa determinada gruta ouviam uns cânticos, ouviam uns hinos, eram com certeza os cristãos. Foram todos presos e trazidos à presença do imperador, que os condenou logo, enfim, aos mais atrozes dos suplícios, que aqui são descritos com uma grande cópia de elementos, que aliás são retirados de Pácio para Pácio, tornam-se quase um enquadramento geral daquilo que infelizmente também acontecia. E é nesta conjuntura que um oficial romano, um militar romano, chamado Adrião,
fica perplexo. Começa por ficar perplexo e depois pergunta quem são aqueles que, enfim, se sujeitam a tão atrozes tormentos por causa de não quererem praticar o culto imperial. Dizem que são cristãos. Ele já teria algum conhecimento de cristãos, porque a sua esposa, Natália, embora de uma maneira discreta, discretíssima, era cristã também, filha de cristãos, ao contrário dele, que era pagão, e fica tão impressionado por esse testemunho dos cristãos. Como sabem, a palavra mártir significa em grego testemunha, por aqueles que testemunhavam até ao fim a sua fé cristã e se recusavam à idolatria pagã, no seu entender. Fica tão impressionado que ele próprio acaba por aderir ao cristianismo e, portanto, passar do lado dos perseguidores para o lado dos perseguidos. Sendo uma pessoa de tanto relevo, o imperador, enfim, e os que colaboravam com o imperador tentam convencê-lo, enfim, a mudar de atitude, a não entrar por aí, prometendo mundos e fundos se mantivesse pagão, se prestasse culto aos deuses. A tudo resiste Adrião, e porque resiste será sujeito a tormentos particularmente requintados e atrozes, e acabará depois por morrer vítima desses tormentos. Entra aqui a sua esposa Natália, que, sabendo da sua passagem ao cristianismo, não o dissuade de ser mártir, de ir até ao fim, antes pelo contrário, o acompanha quando pode, o vai visitar à prisão. A certa altura, ela e outras senhoras cristãs que iam lá à prisão, enfim, socorrer os que estavam a ser torturados, entre as torturas, são proibidas de lá ir. Ela disfarça-se de homem, corta o cabelo, continua a assistir ao seu marido, dá-lhe coragem, dá-lhe apoio, e finalmente ela e as outras senhoras conseguem, enfim, com a ajuda dos elementos celestes, conseguem que os restos mortais destes mártires não sejam destruídos pelo fogo, guardam esses restos, quer dizer, relíquias, e transportam-nos para Bizâncio, atual Istambul, então Constantinopla, pouco depois Constantinopla, transportam-nos para Bizâncio e pronto, e assim começa o culto. A própria Natália acabará por morrer junto dos restos do seu marido, Adrião, em Constantinopla, em Bizâncio, e assim termina na terra esta epopeia dos mártires de Nicomédia, destes mártires de Nicomédia, porque há mais. Eu no Porto tive a ocasião também de celebrar e festejar e sublinhar um outro mártir de Nicomédia, que no século XV, depois da tomada de Constantinopla pelos turcos, foi levado, as suas relíquias, para o Porto, e lá está o São Fabião, não é? E lá está o que resta dele, num relicário precioso que está no Museu Nacional Soares dos Reis. Enfim, mártires de Nicomédia, a sua história e o culto que arranca daqui. E arranca mesmo, porque estas histórias são contadas pelos cristãos entre o século IV, o século V e o século VI. Algumas delas passam a escrito. Eu chamei São Fabião do Porto, é São Pantaleão. São passadas a escrito, aí aparecem estas pássios, dizendo assim, estas paixões, e o culto vai se expandindo. A partir de 411, ainda mais de 413, como vos disse atrás, e ainda mais de 476, quando cai o Império Romano do Ocidente, se ocimentando o Oriente, muitas destas relíquias, destes nomes, destas histórias que tinham sido trazidas para Roma, ainda acabam por se expandir mais em todo o Ocidente, no qual se integrava também o território que, a partir do século XII, é Portugal. Ainda estamos muito longe, estamos no século IV, século V, século VI. Como sabemos também, no século V, esses tais bárbaros que os romanos tentaram reter nas fronteiras do Império, ou então, em algumas regiões muito acompanhadas e fronteiriças, tomam mesmo conta do Império do Ocidente e chegam aqui ao território que é hoje Portugal. E como nós aprendíamos antes, naquela cantilena da escola primária, eram os vândalos, os suevos e os alanos e finalmente os visigodos. Era assim que a gente aprendia a cantilena e realmente foi. No século VI, no final do século VI, praticamente toda a Península Ibérica fica englobada no reino visigótico. E esse reino visigótico, a partir da passagem do seu rei Recaredo para o catolicismo, é uma monarquia católica visigótica em toda a Península Ibérica.
E então podem florescer sob a égide deste poder central e católico, visigótico, com a sua capital em Toledo, passam a desenvolver-se e a estabilizar-se ainda mais todos estes cultos trazidos da antiguidade cristã e que naquela altura não era uma antiguidade assim tão antiga, porque eram coisas de há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Devo dizer também, ou lembrar, porque isto é sabido, que até ao final do século V, até o final do século V, transição para o século VI, todos os santos são mártires. Isto é, na Igreja Antiga, na Igreja até ao século V, só se prestava culto àqueles, ou àquelas, que pela sua vida e pela sua morte tinham aderido completamente à vida e à morte de Cristo, ou seja, tinham sido testemunhas do Evangelho do Deus único, do Evangelho não idolátrico, do Evangelho de fé e de caridade, mas o tinham sido até ao fim, tinham dado testemunho até ao fim, até à prova do sangue, dar a vida por, assim como Jesus tinha dado a vida por eles, também eles agora davam a vida por Jesus. E este era o culto dos santos até ao século V, e não havia outro. O primeiro não mártir a ter culto, e que santo, que acaba também por ter uma expansão enorme em todo o Ocidente da Alta Idade Média, é São Martinho de Tours. São Martinho de Tours, que morre exatamente no final do século V, no final do século IV, perdão, é o primeiro santo não mártir, que vai ter culto. É um culto tão grande que até lhe fizeram um pequenino templo lá em Tours para guardar aquela capa, metade da capa, a história de São Martinho, não é? Que tinha cortado metade da capa para dar a um pobre, depois reconheceu que o pobre era Cristo, a metade que ficou lá guardada em Tours, num pequenino templo, por isso mesmo que lhe guardava a capa passou a ser a capela. E é o primeiro que, não sendo mártir, acaba por ter um culto também generalizado e com muita influência, depois, também aqui, que o dissesse um seu discípulo, 2 séculos depois, chamado Martinho de Dume, que se chamou Martinho exatamente por causa do primeiro. Bem, mas até lá eram só santos mártires. E também se desenvolveu, a partir de Roma, o hábito de fazer pequeninos templos no local ou do martírio destes santos ou onde se guardassem as suas relíquias. Porque é preciso ver que para o homem antigo e medieval, como em boa parte ainda de alguma cultura popular remanescente, o que resta do mártir, de alguma maneira, transmite a sua presença e quase para dizer a sua força. E, portanto, eles tinham neste culto pelas relíquias, quer dizer, pelo que restava do mártir, enfim, de físico, no seu túmulo, ou então de qualquer coisa que tocasse no túmulo do mártir, as chamadas relíquias de contacto, ir lá ao sítio onde estava sepultado o mártir, ou onde estava uma relíquia, pôr-lhe um pouco de pano, e daí um tempo tirar o pano. É qualquer coisa de físico, de autêntico, de forte, não é? E daí que trazer alguma relíquia do mártir, sobretudo daqueles cujas paixões eram conhecidas e divulgadas, era importantíssimo para qualquer terra. E então começam-se a criar pequeninos templos, que em Roma se vão chamar títulos, digamos a remota origem daquilo que depois se chamou paróquias, sobretudo no mundo rural, e que também se vão diversificando um pouco por toda a parte onde há comunidades cristãs que querem ter junto de si uma relíquia, algo que restasse do mártir de Cristo, porque do próprio Cristo não há nada, dado que ressuscitou. Está em toda a parte, mas não tem relíquias, não é? Então, dos mártires, sim, esses havia, e há, e ainda hoje se continuam a honrar, a venerar, por causa da sua identificação com Cristo, que é, obviamente, o âmago da vida cristã. Daí que não admira que, no fundo, a base textual e contextual dos martírios seja a própria paixão de Cristo. Com mais desenvolvimento ou menos desenvolvimento, mais cravos, menos cravos, mais cruz, menos cruz, mais lança, menos lança, mais coroa de espinhos, menos coroa de espinho, obviamente, que o que está por detrás, digamos, a forma de qualquer paixão é a própria paixão de Cristo. Porque o mártir é mártir porque se identifica vitalmente com Cristo. Assim acontece também com Santo Adrião. Daí que
sem vos querer cansar, sejam muito estimáveis todos os vestígios que no nosso território nos demonstram isto mesmo, que aconteceu um pouco por toda a cristandade entre o final do Império Romano, do Ocidente, e aquilo que nós chamamos a Alta Idade Média, portanto, entre o século V e o século X e o XI. Porque esses vestígios são certamente, do ponto de vista histórico, cultural, e porque cultural, o que nós temos de mais autêntico para nos ligar à nossa mais lídima tradição. E aqui também se diz, na introdução do professor Formosa Alberto, e muito bem diz, que nesta zona de Lisboa nós temos vários exemplos disto. E um deles é exatamente o Santo Adrião. Não só aqui. Gostei muito de ver aqui referido, e tinha de ser, aquela inscrição que está no lintel, agora guardado no Museu de Odrinhas. Não sei se conhecem o Museu de São Miguel de Odrinhas, mas é de visita obrigatória para quem quiser conhecer a nossa antiguidade romana, e não só a nossa antiguidade romana, mas até a nossa persistência cultural. Porque Odrinhas hoje é uma pequena aldeia perto de Sintra. Uma pequena aldeia perto de Sintra. Mas nessa pequena aldeia existem muitas coisas. Aliás, perto dela até existe um conjunto megalítico que nos levaria para 6.000 anos atrás. Mas não vou para aí. Depois existe uma vila romana. Nessa vila romana existe uma construção que talvez tenha tido utilização cultural, aí pelo século IV, V, cristã, já. Mas que tinha começado por ser, como vila romana, uma realidade pagã. Depois existe uma igreja que remonta à Idade Média e uma tradição que vem até aos nossos dias. Ou seja, é um local onde, mais do que na maioria de outros, que têm alguma semelhança com ele, se conserva uma linha persistente de culto e cultura, digamos assim, de história axial, de esqueleto histórico de uma nacionalidade e de um povo. Bem, ora, lá temos uma inscrição de um lintel que nos fala precisamente de Adrião. Não apenas de Adriano, há o nome de um outro santo, mas de Adrião, ou Adriano, está lá. Como aqui se refere, e bem, a tradição de São Félix em Chelas, no Val de Chelas. Nós temos, dessa época, algumas pedras trabalhadas, que são típicos da arquitetura religiosa de então, ainda da tradição dita visigótica e continuada no período moçárabe. Enfim, que conserva ainda restos de coisas romanas, como capitéis coríntios, muito simplificados já, e com outro tipo de ornamentação floral, que seria, digamos, muito ao gosto, ou visigótico ou bizantino, melhor dizendo. Pois bem, São Félix de Chelas, outro mártir, São Félix do século IV, mas vindo lá do Levante da Península Ibérica. Já aqui foi falado muito bem, Santa Justa e Rufina, no coração de Lisboa. São Vicente, com certeza. São Vicente, um mártir, que também foi contemplado nesta coleção, e tinha necessariamente de ser, lá do Levante, entre Valência e Saragoça, e que é martirizado, também na perseguição de Diocleciano, que depois é levado, os seus restos mortais para Valência, que talvez na invasão árabe do século VIII ou noutra altura, algumas das suas relíquias, numa das tradições das relíquias, terão vindo aqui para o Ocidente Peninsular, que, segundo quer uma crónica de São Vicente Fora, aliás trabalhada e criticamente trabalhada pelo professor Aires Nascimento, enfim, teria tido alguma reminiscência em Lisboa, mas o que importa não é, enfim, o acerto histórico de todos estes elos. É que quando nós falamos de Adriano, ou Adrião, quando nós falamos de Félix, quando nós falamos de Vicente, quando nós falamos de Veríssimo, Máximo e Júlia, os santos de Lisboa, o que nós estamos a referir são os elos mais antigos da nossa cadeia cultural subsistente e viva, porque aqui não estamos num museu, aqui estamos numa igreja e aqui presta-se culto a Adrião. E isto, como agora se diz, traduzindo mal o francês, faz toda a diferença. Ou seja, uma coisa é eu ir a um museu, não é? Como posso ir ali ao Museu Etnográfico de Belém e até múmias lá vejo. Nós não tivemos praticamente nenhuma ligação com o Egito, direta, não é? E por isso é que os estudos egípcios em Portugal, enfim, só agora começam a ter algum tratamento. Mas, enfim, é um museu, vemos peças de outros lados. Ou vemos agora os dinossauros de há milhões de anos atrás. Mas isso não é uma tradição cultural. Isso é, enfim,
uma lembrança arqueológica ou histórica arqueológica. Mas quando nós estamos a falar de Félix em Chelas, quando nós estamos a falar dos santos, em Santos do Velho ou em Santos do Novo, quando nós estamos a falar em Vicente, em N lugares deste país fora, quando nós estamos a falar em Justo e Rufina, quando nós estamos a falar em Ingrácia, quando nós estamos a falar em Mansos, quando nós estamos a falar noutros que tais, nós estamos a falar de realidades que permanecem vivas. E então estamos na cultura, não estamos na erudição. Daí, meus caros amigos, a importância fundamental e a oportunidade grandíssima desta coleção. É porque esta coleção, ao falarmos de Adrião, da sua mulher Natália, ao falarmos desses outros que citei e de muitos outros que são aqui contemplados, dando-nos, em tradução muitíssimo bem feita e rigorosa, as fontes autênticas, estas da época visigótica, estão-nos a transmitir o que nós temos, repito, de mais longevo, de mais persistente e de mais formativo. E eu queria ainda dizer alguma coisa acerca desta formatividade. É que, como eu vos disse, estas paixões dos mártires são decalcadas na paixão do mártir. A testemunha de Deus, Deus Pai, para qualquer questão, é o próprio Jesus Cristo. Ora bem, quando estes relatos eram transmitidos, passados a escrito, lidos, e aí se tornaram legendas, quer dizer, coisas que se leem, não coisas inventadas, coisas que se leem, legendas, não é? E quando eram depois relatados nos sermões a uma população que era esmagadoramente analfabética, não era inculta, não tinha uma cultura alfabética, tinha uma cultura analfabética, mas eram cultos. Se eram. Quando isto era transmitido, estavam-nos a transmitir, digamos, as formas mentis, as formas mentais básicas da compreensão da própria existência e do significado cristão que ela podia ter. Isto é muito importante. Porque uma sociedade, uma civilização, uma cultura, não se formam por decreto, nem por imposição ideológica, como há pouco referi. Formam-se por transmissão de valores, que são geralmente protagonizados por figuras epónimas, por figuras de referência. Ora, as mais antigas referências que nós temos, que formaram uma maneira de ser, o sentido do valor, que não é propriamente o valor e a honra, como os nossos antepassados gregos também a tinham. Não, mas era a honra de ir até ao fim, a honra da fidelidade, a honra do compromisso em relação a um Deus que era Deus de todos e por isso não se repartia por outros deuses. Este tipo de ideias formativas são as bases da nossa cultura e que persistem, não é por acaso. Há bocadinho o professor lembrava bem que nós dizemos esses nomes como referências topográficas, vamos a Santos do Velho, vamos a Santos do Novo, vamos ao elevador de Santa Justa e não sabemos bem o seu significado. Mas o significado que estas figuras tinham e transportavam, isso sabemos. E é por isso que mesmo que quando crentes ou não crentes que sejam, se fala em ser mártir disto e daquilo. Mas esse nome tem dono. Ou se diz que fulano ou fulana, porque se dedicaram inteiramente ao próximo, sendo cristãos ou não cristãos, são verdadeiros bons samaritanos. Mas isso tem dono. Ou se diz que a medicina ou que outro tipo de atividade levada com grande abnegação é um sacerdócio. Mas isso tem dono. Ora bem, o que este tipo de livros nos dá, o que esta coleção nos dá, são os donos da nossa cultura. Os primeiros donos da nossa cultura. No sentido latino da palavra, dos senhores da nossa cultura. E daí que isto tenha tanta relevância num tempo em que nós estamos aqui a procurar-nos do melhor passado para o melhor futuro, como sociedade. Ou seja, uma sociedade não é um montão de gente. Uma sociedade é a articulação de pessoas, de destinos partilhados, de compromissos convividos, de significações que perduram e que se transmitem, de valores verificados. A palavra valor significa o que vale. O que vale pode-se traduzir por aquilo que pesa, aquilo que tem consistência, que não é oco. Bem, mas esses valores foram comprovados por 2 milénios de história de que estes mártires são os primeiros elos. E estão de tal maneira impregnados na nossa mente que são, isso que eu disse, uma forma mental de compreensão das coisas. Enfim, eu não vos quero cansar com estas antigualhas revisitadas, que eu creio que são sobretudo novidades transportadas,
Eu quero desafiar-vos a uma leitura atenta desta paixão e também dos hinos visigóticos. Mas há mais uma coisa que eu quero dizer, que é a verificação disto mesmo. Não apenas pelas palavras que permanecem, mesmo quando as pessoas já esquecem de onde é que vem. Felizmente aqui não se esquece quem é Santo Adrião, nem a sua esposa já agora, Santa Natália. Mas havia uma teoria histórica mais referente ao norte de Portugal, que dizia que tinha havido um corte populacional e cultural definitivo, drástico, entre aquilo que se passava até ao século VIII e aquilo que aconteceu a partir do século XII. Como os meus amigos sabem, no século VIII o território português foi ocupado, umas vezes às boas, porque eles começaram por ser convidados, outras vezes às más, porque já agora que tomavam conta de tudo, pelos árabes, digamos assim. A ocupação árabe do território. Repito, em alguns sítios foram bem recebidos, noutros não tanto. Mas o que é certo é que aqui estiveram, no território que é português, até à ocupação do Algarve em meados do século XIII, século VIII, século XIII, é realmente muito século, é muito tempo, é mais tempo do que têm algumas nações da atualidade. Deixaram-nos muitos elementos culturais importantes, e então aqui nesta região saloia, muitas coisas que têm a ver com a agricultura e com o trabalho da terra têm essa importação árabe, e muito bem-vinda. Concretamente, no que diz respeito ao campo hortícola e frutícola. Deixaram-nos outros elementos culturais que também tinham herdado, aliás, dos nossos antepassados gregos e latinos, mas sobretudo dos povos do norte da África, concretamente do Egito e do Próximo Oriente. Temos elementos muito importantes, temos centenas e centenas de vocábulos que vêm desses nossos antepassados árabes também. Mas então dizia-se, ainda se dizia na primeira metade do século passado, do século XX, nos ambientes historiográficos, que com a ocupação árabe, todo este passado dos Adriões, das Justas, dos Mansos, etc., tinha ficado submerso e sem elos que o transmitissem ao futuro. E que então Portugal, no século XII, teria sido, pura e simplesmente, o resultado do alastramento de uma conquista que, começada no tempo de Dom Afonso Henriques, em 1147 chegou aqui ao Vale do Tejo com a conquista de Lisboa, e tudo tinha começado de raiz. Não é verdade. Hoje sabemos que não é verdade. Temos poucas fontes historiográficas diretas sobre o que é que aqui nos aconteceu, nesse período em que, no entanto, a população anterior à ocupação árabe continuou, na sua grande maioria, a subsistir. Chamavam-se moçárabes, que nós podemos traduzir como vizinhos ou parecidos com os árabes, porque lhe tomaram alguns hábitos alimentares, até de vestuário, de usos e costumes. Eu julgo, aqui para nós, que por aquilo que vou lendo, por aquilo que vou somando, 2 mais 2 são 4, continuam a ser, parece-me, grande parte desta nossa população, aqui dos arredores, e concretamente daqueles que se chamaram Saloio, nome que não se sabe exatamente a etimologia, embora haja várias hipóteses, eram moçárabes. Eram moçárabes. E porquê é que se diz isto em relação não só aos Saloios, mas se diz isto ainda mais e antes em relação à população nortenha dentro do Douro e Minho, e como se pode dizer isso mesmo em relação a algumas realidades algarvias, que aliás são referidas por fontes árabes do século XI e XII. Porquê é que eu digo isto? Voltamos a estes santos. É porque em grande número de casos, num número muito considerável de casos, tanto no norte como no centro como no sul, quando se fizeram ou refizeram as comunidades cristãs a partir do século XII e quanto ao norte a partir do século XI, elas aparecem com os nomes dos santos que tinham antes do século VIII. E numa altura em que não havia registros, né? Isso só pode ser por persistência da população e a memória oral, de geração em geração. Não podia ser de outra maneira. Portanto, a população permaneceu. A cultura permaneceu, em grande parte. Incluindo, repito, positivamente contributos trazidos pelos árabes, positivamente, não haja dúvidas em relação a este ponto, também somos herdeiros deles, mas transmitindo filões culturais mais antigos. Mais antigos.
o que aconteceu à volta, por exemplo, da expansão do culto de São Vicente por todo o território nacional, era talvez dos santos da época romana e depois visigótica e depois moçárabe, enfim, mais espalhada em toda a Península Ibérica, e não só, também em França, Itália e por aí fora. O que aconteceu? O que aconteceu com Justo e Rufina, o que aconteceu com os mártires de Lisboa, com o nome de mártires ou de santos, ou só com o nome de Veríssimo, que é talvez o mais expandido no território. O que aconteceu com esta tradição à volta de Mansos e outros, revela-nos isso. A população permaneceu e aquilo que garantia a sua definição era o culto dos seus antigos mártires. Portanto, nós estamos aqui em elos muito profundos do nosso ser coletivo. Daí que, para acabar mesmo, se não chega horas à missa, Sr. Padre Rui, para acabar mesmo, viva o Santo Adrião, a sua Senhora Santa Natália e estes caros amigos que levaram por diante esta tarefa, eu ia dizer, tão fundamental hoje, como foi a meados do século passado, aquela iniciativa do Alexandre Herculano, ao dar-nos Portugal e a monumento histórica o acesso direto às fontes mais antigas da nossa documentação pré-portuguesa e portuguesa. Muito obrigado e muitos parabéns e viva o Santo Adrião. Então, eu agradeço ao Sr. Dom Manuel, ao professor Dr. Paulo, à professora doutora Cristina, ao Dom Nuno Brás, a todos os presentes, e convido-vos agora então a passarmos aqui pelo secretariado, onde estará presente a obra. A paróquia também teve a iniciativa de elaborar um pequeno desdobrável, muito bem feito, em que conta um bocadinho a história, enfim, de um outro monumento, que é a própria igreja, que são os retábulos de Pedro Alexandrino, e que nós nos sintamos verdadeiramente, enfim, a navegar em águas profundas, onde, afinal de contas, encontramos esta consonância de que a fé está lá exatamente no mais profundo da nossa identidade como comunidade coletiva. Um bem-aja, obrigado. Continuação, então, de uma muito boa tarde. Como dizia o Sr. Dom Manuel Clemente, é verdade. Nós estamos em tempo de missão e às 19 horas está prevista Santa Missa presidida por Sua Eminência.